Olá, sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos estudar sobre expressões numéricas e vamos ver expressões numéricas envolvendo parênteses e colchetes. Mas, professora, o que são parênteses e colchetes? E o que é uma expressão numérica? Vamos ver aqui comigo. Sabiam que existe uma ordem convencionada para resolver uma expressão? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. O que é uma expressão? Uma expressão numérica, ela é a tradução de uma situação-problema em linguagem matemática. Mas linguagem matemática, sim, usando números e operações, a gente faz a tradução do enunciado de uma situação-problema. Isso é uma expressão. Ordem convencionada, isso mesmo, porque se eu tenho números e operações tudo junto e misturado, existe uma ordem que precisa ser resolvida. E essa ordem foi uma ordem convencionada. Mas espera aí, se tem várias operações, professor, e eu tenho essa ordem convencionada, como é que eu vou saber o que eu resolvo primeiro? E o que são os sinais de associação, parênteses, colchetes, que a senhora falou no início desse vídeo? Bom, vamos lá. Parênteses é esse sinal de associação aqui, ó. Ele é curvinho, assim, ó. Ele faz como se fosse duas mãozinhas assim, agrupando uma sequência de operações. E os colchetes, ele é parecido com parênteses, só que ele é retinho, ó, certo? Então, aqui eu tenho parênteses e aqui eu tenho colchetes. Mas espera aí, gente. Em uma expressão, o que eles indicam? Eles indicam prioridade. Ah, então, professora, se numa expressão numérica aparecer parênteses e colchetes, eu vou olhar primeiro para aquele conjunto de operações que aparecem ali. Isso? Isso mesmo. Eles indicam uma prioridade, ok? Mas quem que eu vou resolver primeiro? Parênteses ou colchetes? A gente vai seguir essa ordem que a professora falou, que é uma ordem convencionada. Que ordem convencionada que é essa? Olha lá. Primeiro eu vou olhar o que tem dentro dos parênteses e depois eu vou olhar o que tem dentro dos colchetes. Então, peraí. Tem lá a expressão, aí eu vou ter parênteses e vou ter colchetes. Vocês vão reparar que se tiver uma expressão onde eu tenho parênteses e colchetes, o parênteses está dentro dos colchetes. Então, significa o quê? Que realmente eu vou olhar primeiro ali dentro dos parênteses. Então, é como se eu colocasse uma lupa naquela sequência de operações. Mas, professora, se dentro desse parênteses eu tenho várias operações misturadas, o que eu vou resolver primeiro? Bom, aí a gente precisa retomar que a ordem das operações, ela também tem uma prioridade de resolução, que é o quê? Primeiro eu vou resolver as potências, depois eu vou resolver a multiplicação ou divisão, o que vier na ordem, e depois eu vou resolver adição e subtração, o que vier na ordem, ok? Ah, professora, entendi. Então, se eu misturar sinais de associação com as operações, eu tenho uma ordem também para as operações. Então, olha lá, vou olhar lá assim, primeiro resolvo o que está dentro dos parênteses. Depois que eu resolver todo o que está dentro dos parênteses, resolvo o que está nos colchetes. E depois o que está para fora, né, dos colchetes. E as ordens das operações que a gente acabou de falar? Quais são? Primeiro, potenciação, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Tudo bem? Então, nesse vídeo, nós vimos o quê? Expressões numéricas, que quando numa expressão numérica aparecer sinais de associação, parênteses e colchetes, resolvo primeiro o parênteses, depois o colchetes. Mas dentro de cada sinal de associação, eu tenho a ordem das operações. Primeiro a potenciação, depois a multiplicação ou divisão e, por fim, a adição ou subtração. Espero que tenham gostado e até breve.